Olá, sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, como é que foi no feriado de Páscoa? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando? Eu espero que sim, tá? Então, nós vamos começar hoje mais uma aula. Então, no módulo 2, nós vamos iniciar a aula do capítulo 3, tá? Que a gente vai falar sobre o solo e as atividades humanas, tá? Lá na página 210. Então a gente vai falar das práticas agrícolas e o texto ele vai mostrar todas as práticas agrícolas conhecidas. Então a primeira que aparece lá é a drenagem. O que é drenagem? Drenar é tirar o excesso de água. E aí o texto ele mostra dois tipos de drenagens. A drenagem subterrânea, que é tirar o excesso de água através de tubulações que estão dentro do solo. Olha lá, tá vendo aqui a imagem? Essa imagem não é a mesma que está lá no livro, mas eu achei essa aqui mais clara para vocês identificarem. E tem a drenagem superficial, que é onde é tipo construído umas canaletas ao redor assim da plantação, onde o excesso de água escoa por essas canaletas, esses canais, né? E aí esses canais vão tirando esse excesso de água, tá? Depois a gente vai conhecer uma técnica agrícola que chama aração. Arar significa remexer o solo, né? Então é uma técnica que remexe a parte superior do solo e vai fazer com que incorpore ar, né? Para que esse solo, quando receber as sementes, possa ter condições de dar água, né? Incorporar e atingir as sementes e esse solo ser mais fértil, não é? Tem dois tipos de arado aqui, o arado que é puxado por trator e o arado de tração animal. Então, assim, no campo, né, na área rural ou numa plantação ou numa parte agrícola, pode ser usado os dois tipos, né? O arado puxado por trator é o mais comum hoje em dia, né? Já que o trator é mais facilmente encontrado e ele faz o trabalho bem mais rápido do que o arado puxado pelo animal. A adubação, né? O solo precisa de nutrientes. Existem várias formas de você adubar o solo, ou seja, liberar nutrientes para ele. Existe a adubação química, né? Que é esse aqui que você está vendo. Tá vendo essas siglas? NPK é um adubo químico mais conhecido. N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Isso indica os elementos químicos que estão sendo jogados no solo, porque são esses elementos os mais utilizados pelas raízes das plantas, né, para poder fazer todo o processo de crescimento, desenvolvimento do vegetal. Então, esse adubo químico, ele é jogado no solo, ele é produzido através de indústrias ou até também liberado, extraído de rochas, né, de minerais, mas é uma parte química, né? Então, é incorporado no solo quimicamente. Tem a adubação orgânica, que é através de fezes de animais, né? O esterco mais conhecido, que são as fezes de cavalo, né? E tal, ou por restos de vegetais, minhocas e alguns micro-organismos. E também tem a adubação verde. Essa aqui, olha, tá vendo? Tem a plantação no meio e entre essas plantinhas tem essas palhas. Essas palhas são restos de outras plantas, tá? E essas plantas vão servir como adubo natural para as raízes dessa planta aqui que está crescendo, tá? Aqui nessa página eu separei esse texto para vocês porque é muito importante a gente falar sobre a importância das minhocas, tá? As minhocas, elas servem uma questão muito boa para o solo, porque o solo passa por todo o corpo da minhoca e no tubo digestório dela, ela vai acabar liberando nutrientes para o solo. Então é muito importante a presença de minhocas no solo para elas fazerem essa incorporação dos nutrientes no solo, tá? Então um solo que tem minhoca tem muitos nutrientes disponíveis. A irrigação é colocar água, né? Regar. Só que no caso da agricultura, existem vários tipos de irrigação. Tem a irrigação por inundação, que é você jogar água até inundar mesmo, tá vendo aqui, ó, até encharcar o solo.
Tem a irrigação por aspersão, que é esse lançamento, né, esses chuveirinhos assim, é como se fosse para simular a chuva. E aqui no caso da foto, vocês estão vendo que tem muitos desses aspersores e de tempos em tempos eles são ligados para poder colocar água no solo. E a gente também vai ter a irrigação por gotejamento, que é colocado direto nas raízes das plantas, aonde esses canos aqui vão gotejando água e vão liberando essas gotículas ali nas raízes. Depois que a gente falou sobre as técnicas agrícolas, o texto do livro fala sobre a extração mineral. E é muito importante a gente falar sobre isso porque afeta diretamente o solo. Para extrair minério, seja ele minério de qualquer coisa, seja carvão mineral, ou seja qualquer outro minério, né, ferro, alumínio, manganês, seja lá o que seja ele, é preciso escavar o solo. E isso é uma degradação do solo, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí são as escavadeiras, né, fazendo os túneis, escavando o solo para que libere a terra para que os mineradores possam extrair os minérios. E é muito importante a gente falar porque a nossa responsabilidade sobre isso é muito grande. Todos os produtos que hoje a gente compra, dos produtos tecnológicos, celulares, televisores, os produtos da nossa casa, móveis, tudo é extração, seja ela mineral, vegetal, entendeu? Então a gente tem que ter todo um cuidado para identificar também a necessidade que a gente está tendo de fazer uso de novos produtos, porque cada vez que a gente compra uma coisa nova, a gente está contribuindo para que essa extração mineral aconteça no solo, né, na nossa terra, no nosso planeta. E vai ter uma hora que o nosso planeta não vai aguentar mais, né? Então a gente já sofre hoje em dia problemas ambientais devido a essa corrida aí em relação a recursos, não é? Então aqui tem um mapa onde é parecido com o que está mostrando no livro de vocês, os locais do Brasil e os tipos de minérios que são extraídos, e ainda tem aqui um valor em dólares. É interessante a gente pensar nisso no sentido de como o Brasil é rico em relação a minérios, tá? Então, assim, tem vários locais do Brasil onde, por exemplo, esses grandes aqui, esses círculos vermelhos, é onde tem maior extração mineral. E a gente tem que pensar muito bem nisso, principalmente depois dos acidentes que a gente já teve em Minas Gerais, em Brumadinho, Mariana, e todo o acidente, né, de vidas perdidas, locais, ecossistemas perdidos, em virtude da mineração, tá? A gente vai falar um pouquinho de Serra Pelada, né, que o livro de vocês também fala sobre isso, que foi um local no Pará onde teve uma corrida, né, de minério, de extração de ouro muito grande, e muitas vidas se perderam porque toda aquela dinâmica de extração não tinha cuidados, não tinha segurança para os mineradores, nem conhecimentos específicos, tá? Então foram grandes perdas de vida que tiveram ali. Aqui tem uma imagem, né, mostrando como que foi um local, assim, tinham barrancos imensos, morros imensos, onde as pessoas subiam, muitas delas caíam, morriam aqui, as pessoas perdiam suas vidas, assim, uma quantidade muito grande nesse garimpo, em virtude da corrida por achar pepita de ouro, né? Falando da pecuária, assim, terminando o capítulo, a pecuária também como uma atividade agrícola, tem a parte da pecuária extensiva, onde o gado ele fica livre, ele se alimenta de pastagem, né? Assim, tem o seu lado negativo, porque eles têm toda uma área, eles ocupam uma área muito grande, depois para colocar esse gado de volta para cuidar, para vacinar, é mais complicado. Mas o que se usa hoje em dia mais é a pecuária intensiva, onde o gado é confinado, ele come, ele se alimenta de ração e aquela coisa toda. Tem maior controle, mas em compensação o estilo de vida deles não é nada feliz, né, digamos assim.
Então é isso, meus lindos, essa é a matéria que a gente viu hoje. A gente não terminou o capítulo. Na próxima aula eu termino falando sobre o impacto dessas atividades agrícolas sobre o solo e o que a gente tem visto hoje, as consequências disso tudo. Eu quero que vocês façam esses exercícios, tá? Na próxima aula a gente continua com o restante do livro e num outro momento eu vou marcar uma aula de correção e a gente vai corrigir todos esses exercícios juntos, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.